sabia que existe uma diferença entre livro ilustrado e livro com ilustrações? E que nem todo tipo de livro para crianças conta uma história. Eu sou a Fafá do canal Fafá Conta e nesse vídeo eu vou mostrar 8 tipos de livros infantis que podem diversificar a experiência de leitura das crianças. Alguns deles trazem verdadeiras aventuras. Eu vou começar com um tipo de livro que a maioria das pessoas está acostumada a ler para crianças: o livro com ilustração. Esse é aquele livro em que a ilustração não traz uma informação a mais para os leitores, apenas uma confirmação daquilo que o texto apresenta. Lembra quando a Alice segue o coelho e cai no buraco que a leva ao País das Maravilhas? A maioria das edições costuma trazer ilustrações que mostram exatamente esse acontecimento de forma visual. Existem belíssimos livros desse tipo com ilustrações, que são um show à parte. Já outros podem trazer personagens estereotipados ou imagens que reforcem preconceitos. Avalie com cuidado aquele que pode fornecer uma experiência enriquecedora para você e para as crianças. Diferentemente do livro com ilustração, no livro ilustrado ou livro-álbum, as imagens são parte fundamental da narrativa, tanto que as pessoas que ilustram essas obras também são consideradas autores ou autoras delas. Aqui as ilustrações trazem camadas a mais de entendimento sobre a narrativa. Por isso, apenas a leitura do texto, das palavras, sem mostrar ou ler as ilustrações, pode tornar a experiência incompleta. Tem mais! Ao contrário de alguns livros com ilustração, livros ilustrados costumam passar longe de imagens estereotipadas, contribuindo para formar um olhar mais crítico e profundo da criança. Como diria a autora Květa Pakovska, abre aspas, um livro ilustrado é a primeira galeria de arte que uma criança visita. Fecha aspas. Existem ótimos livros ilustrados por aí. Bora procurar? Como existem livros que são verdadeiras brincadeiras, nada mais natural que chamá-los de livros-brinquedos. Nesse tipo de livro tem de tudo: tabuleiro de jogos, quebra-cabeças, ligue os pontos, livros para serem lidos no banho, livros sonoros. A lista é bem grande. Geralmente, o objetivo do adulto ao oferecer um livro-brinquedo é instigar a prática da leitura. Só que nem sempre esse objetivo pode ser alcançado por meio desse tipo de livro. Como o próprio nome já diz, livros-brinquedos podem ser bons brinquedos. Tava aqui pensando com os meus botões. E se existisse um livro sem texto, apenas com ilustrações? Será que daria para contar uma história com ele? Pois dá sim, e muito! Esse tipo de livro é chamado de livro-imagem, justamente por não ter nenhuma palavra nele, apenas ilustrações. É a sequência das ilustrações que vai formar a narrativa, só que uma narrativa visual. No meu canal do YouTube tem uma playlist só de livros-imagem para você conhecer e se inspirar a contar histórias única e exclusivamente por meio de imagens. Lembra quando eu disse no início do vídeo que nem todo livro conta uma história? Pois então, os livros informativos são alguns exemplos deles. Ué, mas se eles não contam história, o que tem de tão especial nesses livros? Tem ciência, abecedário, anatomia do corpo humano, biografias, curiosidades, mapas. Pode ser um guia sobre o cotidiano das abelhas ou dos dinossauros. Livros informativos geralmente fazem uso de ilustrações para complementar a experiência da leitura. Além disso, eles podem fornecer camadas diferentes de leitura conforme as crianças vão crescendo, o que torna a experiência ainda mais rica e fascinante. Quer apresentar algum conceito científico ou um fato histórico de uma forma que as crianças entendam? Então o livro informativo é para você. Em Portugal, eles chamam de banda desenhada. Já o Will Eisner, um dos principais expoentes do gênero, costuma defini-las como arte sequencial. Ainda não sabe do que eu tô falando? Hora das histórias em quadrinhos, consideradas hoje a nona arte.
Garanto que você, assim como eu, cresceu lendo vários gibis da Turma da Mônica ou da Disney, que eram os mais conhecidos por aqui. Hoje, o catálogo de histórias em quadrinhos infantis aumentou bastante. E essa combinação entre história e imagem numa sequência narrativa é uma ótima dica de histórias cheias de imaginação para as crianças. Tem um tipo bem específico de livro que transforma uma simples leitura uma experiência tridimensional. Eu tô falando dos livros pop-up, que usam uma técnica chamada engenharia ou arquitetura de papel. Nesses livros, as imagens literalmente saltam das páginas e adquirem um formato 3D. Alguns são tão complexos que contêm abas e encaixes manipuláveis. Para finalizar, existem livros que podem apresentar histórias e também promover algum tipo de interação com as crianças. Por isso, eles são conhecidos como livros interativos. Que tipo de interação? Pode ser algo no meio da história, como tamborilhe os dedos na página para ouvir o som da chuva que caiu. Ou então, toque nessa bola para que ela aumente de tamanho. E quando você vira a página, a bola está maior. Livros sensoriais, de apertar botões, que tocam sons ou de colorir, também são clássicos exemplos aí de livros interativos. Gostou dos 8 tipos de livros que eu trouxe nesse vídeo? Pois saiba que essa classificação é bastante fluida. Ou seja, existem histórias em quadrinhos interativas, livros, brinquedos com boas histórias, e outros sem história alguma, livros informativos que também podem ser interativos e ter uma narrativa, livros imagem e pop-up e assim por diante. Essas classificações são apenas para que você conheça novas experiências que as crianças podem ter por meio da leitura. Experiências que você poderá começar a proporcionar para elas a partir de agora. Um beijo e boas leituras!